Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, já sabe, né? Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue lá nas redes sociais. Nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores e pode mandar sugestões de pauta e de perguntas. E aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um episódio inédito para ti. Hoje nós vamos falar sobre o Alzheimer. Muito mais que uma doença da memória, ela é uma doença que afeta todo o contexto familiar. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E conosco no programa de hoje nós recebemos o Dr. Leandro Minoso, médico geriatra, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professor de Medicina da Universidade Fevale e autor de diversos livros sobre saúde e Alzheimer. E Lidiane Klein, neuropsicóloga, graduada em Psicologia pela Unicinos, com especialização em Neuropsicologia pela URGS, mestre em Psicologia e Saúde e doutoranda em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Conosco também, hoje estreia um novo patrocinador no programa, o Colégio Sinodal. É uma honra representar a marca de vocês e ter vocês aqui conosco também. Além, é claro, de quem vocês já conhecem, que é da casa, a Garbo Decor, responsável pelo nosso cenário e conosco já desde o início. Sejam muito bem-vindos, é uma honra receber vocês aqui e eu gostaria que a gente começasse o programa caracterizando o Alzheimer, falando exatamente sobre o que é essa doença, se é que é uma doença, e trazer ela para a realidade dos nossos telespectadores. Bom, eu acho que é uma satisfação muito grande, né? Tanto minha quanto da Lidiane, estarmos aqui no Doutor Podcast. Alzheimer é uma das principais doenças que acometem os idosos no Brasil e no mundo todo. Faz parte de um grupo de doenças chamadas de demências. Então a gente tem essa confusão muitas vezes se é Alzheimer, se é demência. Então Alzheimer é um dos tipos que a gente tem de demência e ela comete aproximadamente 1,5 milhão de brasileiros. Ou seja, tem um impacto social muito grande e infelizmente a tendência é que para os próximos anos a gente tenha ainda mais pessoas e famílias sofrendo com a doença de Alzheimer. Bom, e quando a gente fala de que é uma das demências, né? O que caracteriza ela para ser diferente das outros tipos? Não sei se a Lidiane quer responder, Lidiane. Bom, a demência, a gente fala que é um termo guarda-chuva. Então, abarcado, a demência tem vários tipos de demência. O Alzheimer é um tipo de demência. Outros tipos de demência poderia ser a demência vascular, demência por corpos de Levy, demências mistas, né? Então, o Alzheimer é um tipo de demência. Ele é caracterizado por quê? Por uma perda de funcionalidade. Quando a gente faz uma avaliação do paciente, ele pode ter só uma perda de cognição, então ter uma queixa de memória, mas essa queixa de memória não se caracteriza uma demência. Quando a gente avalia e vê que ele tem uma perda da funcionalidade, quando ele começa a apresentar dificuldades no dia a dia, então se caracteriza um quadro demencial. Bom, e como é que é feito o diagnóstico? Vamos pensar dos primeiros sintomas, né? Quais são os sintomas que se apresentam do Alzheimer? A gente tem visto no pós-pandemia e nessa época de ano também, pós-férias, que as famílias tendem a procurar mais os profissionais de saúde porque elas têm contato mais próximo, visitam os seus idosos, seus parentes e ali percebem que alguma coisa está diferente em relação às visitas anteriores. Então, tudo começa com uma percepção de familiares. O próprio paciente, né, a pessoa buscar uma consulta com uma queixa de memória é algo que não é tão frequente. O mais frequente que a gente vê no consultório são familiares preocupados com que o idoso na família começou a ter dificuldades de memória mais recente. Ele preserva memórias mais antigas,
consegue realizar tarefas que antes fazia bem, como dirigir, por exemplo, ou outras atividades manuais, mas começa a cometer erros que envolvem memória recente, ou às vezes se tornam repetitivos também. Então, começa todo o processo diagnóstico com essa suspeita da família. Então, procura atendimento médico e ali então a gente faz o que a gente chama de uma anamnese, ou seja, uma entrevista médica completa para avaliar o que está acontecendo. Quais são essas queixas na esfera da cognição, que envolve capacidade de memória, de prestar atenção, de se expressar através da linguagem, de compreender também falas, textos, de se localizar no tempo e no espaço também. Então, tudo isso é avaliado durante essa anamnese do que está acontecendo. Como bem a Lidiane comentou antes, a gente tenta ver também se isso está prejudicando a capacidade da pessoa idosa funcionar sozinha, que é o que a gente chama de funcionalidade. Então, quando tem essa perda cognitiva e ela é progressiva, ela dura pelo menos 6 meses e ela está já fazendo com que o idoso não consiga mais executar tarefas que antes ele conseguia fazer bem, então a gente já tem um caso bastante suspeito. E complementando a anamnese, o que é feito também? A gente faz alguns exames de laboratório para descartar doenças que podem também simular um quadro de demência. Isso é importante a gente ressaltar, né? Que existem outras doenças que têm o mesmo quadro ali de sintomas iniciais. E não vou dizer que são muitas vezes, mas pode ser que a gente consiga algum grau de estabilização ou reversão. Quando a gente diagnostica, por exemplo, uma deficiência grave de vitamina B12, pode dar um quadro muito parecido. Um hiper ou hipotireoidismo da mesma forma. Outras alterações também que a gente avalia nesses exames de laboratório. Também é feito um exame de neuroimagem. Pode ser feito tanto uma tomografia, mas preferencialmente se faz um exame de ressonância do crânio, para avaliar outras causas que também possam estar levando a um prejuízo cognitivo, como um acidente vascular encefálico, um AVC, né? Ou um hematoma depois de uma queda. Muitas vezes pode acontecer isso, o idoso tem um traumatismo craniano e fica com um hematoma crônico. Então, se a gente não faz o exame de neuroimagem, fica muito difícil a gente fazer esse diagnóstico. Se é um quadro de hidrocefalia também está presente, ou até mesmo um tumor cerebral, ou seja, o diagnóstico ele é passo a passo, não é algo que se faz assim, baseado em opinião do profissional de saúde e nem de maneira muito rápida, a gente tem que seguir uma sequência. Também é importante que nesse momento o médico ele faça alguns testes que a gente chama de avaliação cognitiva breve. Depois a gente pode comentar bastante, né? A Lidiane faz uma avaliação cognitiva ampliada, mais específica, mas o médico ele tem, que trata com pacientes com demência, essa necessidade de fazer uma avaliação cognitiva breve, para realmente quantificar o que está se passando com aquele idoso e já pegar algumas pistas. Lembrando, nem sempre a gente vai ter um quadro de Alzheimer, pode ter outras doenças podem estar levando ao quadro demencial. Atualmente, e o diagnóstico vai mais ou menos usando esses recursos, anamnese, exame físico do paciente, ver se ele está caminhando bem, se ele tem perda de força ou não, exames de laboratório e exames de neuroimagem. Então a gente tem por aí atualmente o diagnóstico. A gente está numa fronteira muito interessante, que são de novos métodos diagnósticos para a doença de Alzheimer. Então a gente não tem eles ainda amplamente disponíveis, até para algumas famílias a gente consegue oferecer alguns desses testes, mas a gente espera que para os próximos anos, junto a esses testes que eu comentei, a gente consiga mais alguns recursos para tornar o diagnóstico mais preciso e quem sabe até mesmo um pouco antes. Porque às vezes, por mais que a gente tenha conhecimento atualmente e esses exames todos que a gente fez, alguns casos ainda a gente espera um pouco em reavaliações para chegar ao diagnóstico. E nesses casos a gente poderia usar esses exames que estão em pesquisa, que seriam exames, principalmente exames de sangue. Que através dos exames de sangue a gente conseguiria saber se o paciente tem um acúmulo das placas de Alzheimer no cérebro ou não. Então essa é uma próxima barreira que vai ser bem importante a gente ultrapassar e vai melhorar muito nossa capacidade de diagnóstico.
Bom, antes da gente passar a palavra para a Lise, eu fiquei na dúvida, o que são essas placas de Alzheimer no cérebro? São os sinais fisiológicos que o cérebro humano apresenta do Alzheimer? Isso, desde que foi descoberta a doença há mais de 100 anos, se identificou que o Alzheimer ele tem na sua fisiopatologia, ou seja, do jeito que a doença afeta o cérebro, o acúmulo de duas lesões. As chamadas placas beta-amiloides, que ficam entre os neurônios, e dentro dos neurônios os chamados emaranhados neurofibrilares, ou seja, são duas lesões muito características da doença de Alzheimer. Se tem atualmente métodos de conseguir avaliar no líquido da coluna, chamado líquido encefalo-raquidiano, a gente consegue dosar essas proteínas alteradas, e existem exames, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem na PUC, a gente consegue fazer uma tomografia especial que vê essas lesões de Alzheimer. Mas são exames ainda pouco acessíveis, a gente pode assim dizer. No futuro, o que a gente quer é que um exame de sangue, que a gente colete em qualquer laboratório, possa nos dar uma pista mais precisa e mais acessível principalmente. Bom, só complementando o que tu falastes ali, a questão da avaliação, né? O médico, normalmente, ele faz uma avaliação mesmo de rastreio. E muitas vezes, se o paciente está numa fase mais inicial, a pessoa até pode ir bem no teste, mas está numa fase inicial do Alzheimer. Então, o meu trabalho com a avaliação neuropsicológica é uma complementação para o diagnóstico, principalmente nas fases iniciais, onde se fica aquela dúvida, ainda não aparece nada nos exames de imagem, e tem a queixa subjetiva de memória, e aí se está nesse período de fazer uma investigação. Então, a minha avaliação, a avaliação neuropsicológica é um exame que eu falo assim, explicando para as famílias como se fosse um exame de sangue, onde eu avalio todas as funções cognitivas, né, memória, atenção, a linguagem, funções executivas, praxias, percepção, e aí eu vou verificar se a pessoa está dentro do esperado para a idade e escolaridade dela, se ela está acima, se ela está abaixo, se ela está abaixo, o quanto que ela está abaixo. Então, a gente avalia, e a avaliação neuropsicológica não é só os aspectos cognitivos, mas também a gente avalia aspectos comportamentais e aspectos emocionais. Então, feita a avaliação, eu vou fazer uma análise de todos os resultados, e aí vai me direcionar para um diagnóstico que vai auxiliar o profissional médico a bater o martelo com relação ao diagnóstico. A gente, né, neuropsicólogo, eu não posso dar um diagnóstico, o diagnóstico ele é médico, mas eu posso direcionar, sugestionar que a pessoa tenha um perfil cognitivo que me leva a crer que tem uma demência de Alzheimer, muitas vezes, que nem o Dr. Leandro falou ali, tem algumas outras patologias que podem simular. Uma depressão, por exemplo, uma pessoa que vem de uma depressão muito longa, crônica, não tratada, pode simular uma pseudodemência. Então, na avaliação, a gente consegue fazer essa diferenciação. A gente estava conversando no início ali, tem muitos pacientes com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que envelheceram e nunca foram diagnosticados. Então, a gente também consegue fazer essa diferenciação na avaliação neuropsicológica. A gente fala assim que a avaliação neuropsicológica é como se fosse para varrer o terreno e ver o que sobra da cognição desse paciente. Bom, a partir do momento em que esse diagnóstico é realmente feito, a gente tem uma confirmação do diagnóstico de Alzheimer, qual é o próximo passo? O que o familiar que está ali acompanhando, o que ele deve fazer? Qual é o início do tratamento? Bom, é um choque muito grande, mesmo quando a gente tem a suspeita, que nesses anos atendendo a gente percebe que é uma notícia que vem dessa consulta, né, quando chega o diagnóstico, que mobiliza muito as famílias, porque hoje em dia a população tem conhecimento do que é a doença de Alzheimer, quais são as consequências, que é uma doença crônica, grave, que a pessoa vai se tornar dependente. Então, essa percepção as famílias já têm. Então, é um momento de muita dor, de muita confusão, é um momento de necessidade de espaço para todo mundo, que os profissionais de saúde se coloquem à disposição para levar mais informações e para acolher esse momento de que ele nada mais é do que um luto. Se inicia ali uma etapa de luto. A partir desse momento, então, onde se tem um diagnóstico, é importantíssimo a gente acolher tanto o paciente,
mas também a família, cônjuge, filhos, netos, algumas vezes participam também ativamente. Então, esse é um ponto importante. E reconhecer que em todo um caso de luto que envolve doenças, as famílias podem passar por diversas etapas do luto. Desde raiva, ou de ficar em estado de choque, ou até mesmo de negação em relação ao que está acontecendo. Então, é importante que se respeite o espaço do familiar, mas também que se possibilite essa família não ficar em negação durante muito tempo, porque mais cedo ou mais tarde eles precisarão tomar iniciativas de cuidado e proteção, né, em relação ao seu familiar. Em termos médicos, é muito difícil fazer isso que a gente comenta, porque a gente tem um espaço de consulta, uma cultura muito forte de trabalhar ainda individualmente, né? São poucos profissionais de áreas da saúde diferentes que compartilham o cuidado dos pacientes. Então a gente tem uma dificuldade muito grande nesse momento inicial. E em termos médicos a gente tem que oferecer o quê? Primeiro, né, os tratamentos que atualmente são cientificamente validados, que estão disponíveis, que não são tratamentos curativos, mas são tratamentos que fazem que os sintomas da doença e as consequências da doença de Alzheimer, eles sejam um pouco menos intensos do que se a pessoa não tomasse o medicamento. Ou seja, se tenta com essas medicações atualmente disponíveis fazer com que aspectos cognitivos e também que a capacidade da pessoa funcionar sozinha, isso se mantenha por mais tempo. Então esses medicamentos eles estão disponíveis, eles têm um perfil de segurança bom, não são remédios fortes, que a gente pode assim dizer. Claro que eles demandam também supervisão, e eles estão mais acessíveis do que eram antes. Talvez seja uma barreira para que muitos médicos, principalmente médicos assim com mais de 50 anos, não prescrevam os medicamentos para Alzheimer, porque antigamente eles eram muito caros. Uhum. E hoje eles estão também disponíveis no SUS. Então esse é um fato interessante, né? Então há facilidade em se conseguir hoje usar esses fármacos. Mas o tratamento para a doença de Alzheimer, ele não fica resumido ao pilar medicamentoso. Esse é um grave erro que os profissionais de saúde cometem e que os familiares também, achando que vai dar um remédio e vai solucionar o problema do Alzheimer. A pílula mágica, não, né? Isso não tem. E mesmo quando os novos medicamentos conseguirem provar cientificamente que eles são sim benéficos, e que o custo deles também cai bastante, são remédios que hoje são aprovados apenas nos Estados Unidos. Mesmo com esses remédios novos, a gente vai precisar fazer uma intervenção ampla nos pacientes, na família. A gente precisa modificar a rotina, a gente precisa modificar a forma de se comunicar com esse paciente, melhorar o nível de atividade física e exercício físico. A gente precisa caprichar e muito na alimentação, tratar as outras doenças que o paciente com Alzheimer tem. Em média, um paciente que é diagnosticado com Alzheimer no Brasil, ele tem outras 6 doenças crônicas. Então não vem sozinho o Alzheimer. Então todo esse cuidado é importante a gente fazer para a pessoa com Alzheimer. Destacando sempre, né? Medidas de estímulo e medidas de proteção da pessoa devem caminhar sempre juntas. E existe uma cereja do bolo, e eu falo aqui não porque eu estou próximo da Lidiane, que é justamente, né, a reabilitação neurocognitiva e o treino cognitivo. Então hoje, principalmente em fases mais iniciais da doença de Alzheimer e até alguns pacientes na fase moderada, a gente consegue estimular a cognição tal como se fosse uma fisioterapia. Acho que a Lidiane depois pode explicar para a gente melhor isso. Então o tratamento ele não se resume à questão do medicamento, né, ou tratar as alterações de comportamento. Ele é bastante amplo e sozinho o médico não consegue fazer esse tratamento. Então, vamos abrir para a nossa neuropsicóloga trazer essa outra parte do tratamento que vai muito além dos remédios, né? Como é que é feito esse acompanhamento em consultório? Uhum. Eu tenho brincado com meus pacientes que eu sou personal do cérebro. Assim como a gente vai para academia e tu tem um personal, tu pode ter um personal que vai te ajudar com a parte física, eu sou aquela pessoa que vai ajudar com a parte cognitiva e também com a parte emocional.
O termo reabilitação, que nem o Dr. Leandro falou, ele é amplamente utilizado, mas eu prefiro utilizar o termo de intervenção neuropsicológica, porque reabilitar uma pessoa, a palavra reabilitação quer dizer que ela vai voltar a ter as capacidades que ela tinha anteriormente. Quando eu estou trabalhando com um paciente com Alzheimer, esse paciente não vai voltar a lembrar, eu não vou ajudar nesse sentido, mas eu vou ajudar que ele consiga manter por mais tempo aquilo que ele ainda tem disponível. Então, a gente faz atividades de estímulos cognitivos, tem várias técnicas, na verdade, dentro da intervenção neuropsicológica que eu posso utilizar. Então, depende, eu preciso inicialmente fazer uma avaliação, uma breve avaliação desse paciente, porque é um plano individualizado, eu não posso chegar com atividades para qualquer pessoa, uma atividade igual. Então, eu avalio o paciente, eu entrego, formulo um plano de reabilitação para aquele paciente de forma individualizada, e aí começo a trabalhar com ele. Então, dessa forma ampla, eu consigo avaliar se a pessoa... Bom, tem alguns aspectos emocionais que eu preciso trabalhar. Vou trabalhar isso primeiro. Vou estimular, se ela está numa fase mais inicial, trabalhar mesmo de estímulos cognitivos. Também a gente trabalha com a família, né? Eu falo que o meu trabalho ele sempre é muito aliado à família. Então, a família vai me dando feedback daquilo que eles precisam que eu auxilie eles. Até em questões de funcionalidade do dia a dia, questões de organizar a rotina. Então, é um trabalho bem amplo, assim. E no trabalho, por exemplo, com o paciente mais avançado, a gente trabalha com uma técnica chamada de reminiscência, que é uma técnica onde eu vou ajudar a pessoa a ela manter as memórias que ela ainda tem, né? Por exemplo, qual o grande medo de um filho que tem um pai com Alzheimer? Que o meu pai me esqueça. Então, a gente trabalha com histórias de vida, reforça aquilo que ele ainda tem para não... para durar por mais tempo aquela memória. Então, é um trabalho bem completo, assim. Só que o que eu percebo é que muitas vezes a família não adere a esse trabalho, ou o próprio paciente. Fica por um período e aí não vê a melhora, né? Mas a gente está falando em não melhora, mas algo de não avançar. Porque depois que o paciente... Eu acompanho o paciente, sei lá, 1, 2 anos e para o tratamento, tu vê que o avanço é muito rápido, assim, da cognição. Então, tem várias evidências científicas hoje em dia mostrando que a reabilitação, tanto na forma de prevenção para Alzheimer, como forma de tratamento, é bem efetiva. Eu vou pegar o gancho dessa última palavra aí que tu falou, que acabou vindo uma pergunta da nossa audiência exatamente sobre isso. Se tem como prevenir o Alzheimer, né? Aproveitar o teu gancho, depois a gente volta para o tratamento, mas acho importante a gente falar. Existe uma forma de prevenção do Alzheimer? Esse é inclusive, tema, esse ano vai completar 10 anos de um dos livros que eu publiquei sobre Alzheimer, que é a doença de Alzheimer, como se prevenir. Há 10 anos, resolvi escrever o livro, demorou 2 anos para conseguir parar e escrever, porque em 2010, ali quando veio a ideia, 2011, se tinha aquele papo que fazer palavra cruzada ajudava a prevenir Alzheimer. Ou comer um prato colorido, né, com muitas cores, prevenir. É isso que se tinha de notícia na época. E era um motivo de muitas consultas. As pessoas tinham familiares com Alzheimer, batiam meio que em desespero no consultório, e isso me instigou, eu fui pesquisar e publiquei o livro. De lá para cá, se passaram, então, passou esse período de 10 anos, já é uma realidade bem consolidada. As pessoas tentam questionar que não teria como prevenir, mas postergar, mas se consegue postergar uma doença tão grave quanto essa, já é uma forma de prevenção. Então, atualmente, os fatores de risco para desenvolver Alzheimer, grande parte deles estão já identificados. Se sabe, né, que primeiro que é uma doença ligada com o envelhecimento. Então, quanto mais tempo a gente viver, maior vai ser o risco de a gente desenvolver algum dos tipos de demência, em especial a doença de Alzheimer. Porém, a gente sabe, pessoas com baixa escolaridade, obesos, pessoa com diabetes que não trata direito, hipertenso, pessoas que não escutam. Então, esse é um detalhe importante para quem está nos acompanhando, né? A questão de perda de audição na meia-idade e quando a pessoa já está idosa, é importantíssimo a gente diagnosticar e também oferecer o tratamento
porque esse é um baita fator de risco para desenvolvimento de demência. Então, a gente sabe que tabagismo, a gente conhece diversos fatores de risco que levam a pessoa a desenvolver demência. Então, se a gente pensa nessa perspectiva de reconhecer quais são esses fatores de risco, a gente age de maneira preventiva. Então, hoje se tem como buscar formas de prevenção. Existe alguma atividade específica? Porque a gente falou antes, a palavra cruzada era o que se falava. Hoje tem, por exemplo, a pessoa faz música clássica, alguma outra coisa nesse sentido, de formas práticas que a gente possa dizer, que ajudem, que até questão de terapias também, que a gente possa trazer isso para as famílias? Que tem várias evidências científicas que mostram que o estudo formal é a melhor forma de estimular a cognição. Então, porque tu te organiza, tu te planeja, tem toda uma forma de desenvolvimento do cérebro. Então, estudo formal em primeiro lugar. E outras atividades que vão estar estimulando o teu cérebro de formas variadas, porque se a gente pega assim e analisa, 80% do nosso dia a dia é rotina. Então, aquelas coisas que a gente faz de forma repetidamente. E então, se eu colocar coisas variadas, diferentes, que vão estimular a minha cognição, tudo isso vai ser positivo. Aliado ao principal, que é a atividade física. Eu acho que isso é um grande fator que tem, né, vários estudos mostrando. O meu próprio projeto de doutorado, agora eu estou finalizando, e eu avaliei idosas aprendizes de balé, a questão do BDNF, que é uma substância que ela é excretada pelo cérebro com atividade física. Então, assim, essa substância funciona de forma assim, bem simplória como um fermento para o cérebro. Então, a atividade física é em primeiro lugar. Mas todos os estímulos cognitivos que eu posso fazer, né, de coisas variadas, que fuja da rotina, isso é maravilhoso. Então, como eu investigo a dança, por exemplo, a dança tem diversas evidências científicas. A minha qualificação foi uma revisão sistemática dos benefícios da dança para a terceira idade, por exemplo, e são, assim, muitos os benefícios para a memória, para funções executivas, controle inibitório, para os aspectos emocionais, que também tem um fator muito importante para a questão cognitiva. Se a emoção não estiver bem, uma pessoa muito estressada também vai ter um efeito sobre a sua cognição. Então, de forma ampla, assim, tudo aquilo que saia da rotina, de questões que eu posso fazer nesse sentido, vai ser estimulante para o cérebro. Ótimo. Bom, falamos essa questão de prevenção, a gente pode voltar então para o nosso tratamento. Pegamos o gancho, voltamos lá para onde a gente estava. Tu falou na questão do consultório, né? A gente falou do paciente, mas e a família? Porque a gente sabe que aquele paciente ele vai precisar cada vez mais da sua base familiar, das suas pessoas em torno de si. Como é que esse tratamento ele envolve a família? O que a gente indica? Ou como é que a gente pode dar esse suporte? O que a família tem que estar preparada nesse momento? Não é uma tarefa nem um pouco fácil. Um dos maiores desafios que a gente pode ter atualmente é cuidar de um familiar, de um ente querido com um diagnóstico de Alzheimer. Por diversos motivos. A pessoa vai se tornar dependente com o avanço da doença. E não é uma doença também que desliga o cérebro da pessoa de uma hora para outra. Então é um processo gradual. E aí reside muitas das dificuldades que a família tem de compreender a doença de Alzheimer, né? Então, mesmo pessoas com ensino superior, com boa formação, têm muita dificuldade em saber se aquilo que está acontecendo, as dificuldades que a pessoa com Alzheimer está manifestando, se é de propósito, se está fazendo por querer ou não, se está se fazendo, como a gente diz aqui no nosso linguajar, né? Então, é uma dificuldade bastante grande nessas fases iniciais e envolve escutar a família, precisa de espaço, precisa de conhecimento também, mostrar materiais de maneira repetitiva. Olha, é assim que funciona, lê esse livro, participa de uma atividade da ABRAS, que é a Associação Brasileira, né, de Alzheimer e Doenças Similares. Então, busca apoio. Se não está conseguindo enfrentar esse problema, busca apoio com psicoterapia. Então, tenta assimilar essa mudança de vida. Existe uma condição chamada estresse do cuidador, a doença de Alzheimer, que é muito comum na jornada da família com Alzheimer,
que é um nível de estresse que foge do saudável, a gente pode assim dizer, familiar. Estresse, a gente está acostumado a viver com estresse, mesmo não estando nesse contexto, né? Então, cuidar de alguém com Alzheimer vai gerar sempre algum grau de estresse. Mas quando isso passa do limite do saudável, o impacto para o cuidador ele é terrível. É como se fosse uma porta aberta para doenças mais graves, na esfera mental e na esfera física também. Então, não é algo que a gente possa pensar assim, eu sei que é um desafio, mas eu vou suportar e ficar assim 1, 2, 3, 4 anos nesse nível de estresse do cuidador que não está muito alto. Já é uma forma de adoecimento. E da mesma maneira, quando a família tem, ou o cuidador principal está com esse estresse, a pessoa com Alzheimer, ela começa a sentir também alterações de comportamento, ela começa a não ter as atividades que deveriam ser para elas oferecidas de maneira correta, porque a pessoa com alto grau de estresse do cuidador, ele não consegue cuidar bem. Uhum. Ele não vai se comunicar direito, com ternura, com objetividade, falando tranquilamente, né? Vai às vezes ser ríspido, não vai ter a paciência que é tão necessária nesse quadro. Então, a família ela precisa de muito suporte e muitas vezes a gente vê até o familiar adoecendo mais do que a pessoa com Alzheimer. Super frequente isso, né? Deixando de fazer exames preventivos. Não é raro que a gente diagnostique doenças no familiar que poderiam ter sido vistas antes, né? Porque a pessoa deixou de olhar para si um pouco e estava nessa confusão aí que é cuidar de alguém com Alzheimer. Então, a família ela é central. Inclusive, é objetivo da Organização Mundial da Saúde colocar o familiar como prioridade também no cuidado. Não seja algo assim eventual, mas desde o começo dessa jornada do Alzheimer, o familiar ser ouvido, ser acolhido, ser oferecido para ele possibilidades de tratamento, de orientação e de acolhimento também. Porque é um dos maiores desafios, eu posso falar isso com... é um dos maiores desafios que existe, né? Tu cuida, às vezes o familiar não melhora tanto. Tu vai sentindo abandonado pelos outros familiares. Tu acaba não dormindo bem. Então, é um desafio muito grande e não tem como achar que vai ser fácil. Qualquer pessoa que não tem experiência em cuidado, que tá em casa aposentado, então pode cuidar de alguém com Alzheimer. Não, todo mundo tem que ter esse tipo de suporte para conseguir cuidar. Muitas vezes acaba se sobrecarregando uma pessoa só da família, né? Como tu falou, é aposentado, então tu pode cuidar. Geralmente fica uma pessoa responsável por esse paciente com Às vezes Alzheimer. As pessoas se iludem que vão conseguir, que não sabem o tamanho do desafio. Ou às vezes também é muito comum em famílias irmãos, cunhadas e cunhados, né? Nessa hora que a gente vê quem são os bons cunhados e os maus cunhados, porque fica bem evidente, né? A situação de achar que isso não é tão grave, não. Enquanto uma pessoa só que fica dando suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, e outras pessoas acabam não convivendo tanto e acham que isso não é problema. Mas aí o cuidador muitas vezes está num estresse tão grande, está fechado em si, está sofrendo, está em depressão, não consegue nem verbalizar que a situação não está boa. Então, por isso que quanto mais gente puder cuidar, psicólogo, médico, psiquiatra. E acho que é legal também tentar o familiar fazer consultas em separado do paciente com Alzheimer. Primeiro porque a gente vive ainda muito preconceito em relação à doença de Alzheimer. O estigma, né? Ou seja, o preconceito é muito forte. Muitos familiares não querem que a gente conte para o paciente que ele tem Alzheimer. Então, fica às vezes essa situação. E na consulta o foco ele acaba sendo primordialmente para a gente cumprir aquelas etapas do diagnóstico, que elas muitas vezes são revisitadas. Muito comum ter um paciente com Alzheimer e vamos rever o passo a passo diagnóstico para passar para a família ou para dar conta de uma alteração de comportamento, que eu preciso saber se ela é exclusiva da doença de Alzheimer ou se daqui a pouco o paciente tem alguma outra condição que está precipitando isso. E então o foco primordial nas consultas acaba sendo o paciente. Por isso que quando a gente percebe que o estresse está muito grande, recomendo as consultas em separado, para poder explicar, mostrar os sintomas, comparar que os sintomas apresentados, por exemplo,
pelaquela senhora de 80 anos que está com Alzheimer, não condizem com outras mulheres de 80 anos que a família conhece que não tem Alzheimer. Então, muitas vezes a gente precisa explicar com muita calma para superar essa negação que é tão frequente, né? Então, e também acessar o que o familiar está sentindo. Então, essas consultas em separado, eu vejo que elas são de grande validade nesse cuidado todo. Pegando esse gancho, várias coisas importantes que o doutor falou, mas eu converso sempre com a família. Normalmente as pessoas me ligam e falam diretamente comigo para marcar. Então eu sempre converso com a família perguntando se nesse primeiro contato elas preferem estar sozinhas ou com o seu familiar junto, até no sentido de expor. E muitas vezes ali na consulta médica não se tem esse tratamento mais personalizado que eu sei que tu faz, mas outros médicos não. Então, muitas vezes o paciente ele se sente exposto na frente do médico, ou muitas vezes a família também não consegue levar todas as informações para o médico porque não quer expor o seu familiar a todas as dificuldades que ele está tendo. Essa é uma questão que eu acho que é bem importante, assim, e a gente, enquanto profissional, a gente tem que tomar um cuidado para respeitar também o paciente, né? Para que não piore a situação, que nem a gente estava comentando antes, o doutor Leandro falou, a questão do saber ou não saber o diagnóstico. Eu sempre também converso com a família. Será que vai ser positivo ela saber esse diagnóstico? Tem que ser muito analisado de forma individual, porque muitas vezes ela precisa saber, porque vai ser importante para ela aderir ao tratamento. Tem muitos pacientes que negam a sua condição. Então, outros casos, bom, se ela souber o diagnóstico, vai ser pior. Ela vai entrar num quadro depressivo, já teve a mãe que teve, um familiar que teve, ela sabe tudo que vai acontecer. Não que inconscientemente daqui a pouco ela não saiba, mas de uma forma de preservar esse paciente. Então, essa questão também eu acho que é importante, assim, ser analisado caso a caso. E uma outra questão também que o doutor falou, que muitas vezes a família fala assim, não, mas eu acho que o médico errou, eu acho que não é Alzheimer, porque fulaninho tinha e não era assim, era diferente. Então, as pessoas também entenderem que a doença, ela se apresenta de forma variada para determinadas pessoas. Então, não é tudo igual, não é uma receita de bolo que teu familiar vai ter assim, 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 e assado. Então, também entender isso. E aí, nesse momento de consulta, de atendimento, a gente tirar essas percepções erradas que a família tem, isso também é muito importante. E aí, para a questão do familiar cuidador. Normalmente, quando eles me procuram para o atendimento psicológico, não é quando o doutor Leandro dá o diagnóstico. É quando esse estresse do cuidador já está instalado e a pessoa ela já está se dando conta de que ela está no limite dela. Que por qualquer coisa ela agride ou já agrediu o familiar. Então, nesse momento, ela se dá conta e vai buscar ajuda. E tu percebe que muitas vezes são essas questões mesmo de uma sobrecarga de uma pessoa só. Então, a família vai ali, visita e fica meia horinha, uma horinha e acha que tá tudo bem, mas é aquele cuidador que tá ali todos os dias com todas as demandas que realmente sabe o quão penoso que é o cuidado. Eu costumo falar que a gente teve uma experiência de cuidar da minha avó, que era uma pessoa lúcida, orientada, não tinha problema nenhum, mas eu via que volta e meia minha mãe ficava sobrecarregada com a questão do compromisso que tu tem com a outra pessoa. Então, ali esse compromisso com mais as dificuldades da pessoa com Alzheimer, que é a questão de repetição, né, de tu ter que ter uma paciência enorme para lidar. Então, não é todo mundo que tem esse perfil para cuidar. Só que muitas vezes a família não tem uma outra opção, né? É esse familiar que tem para cuidar. Muitas vezes até a esposa, que já tem uma certa idade, cuida do seu familiar. A esposa ou o esposo, né? Vice-versa, cuida do outro. Isso também não seria o adequado, mas os filhos deixam. Hoje em dia, também percebo que tem muitos filhos que moram fora do Brasil e o familiar tá aqui meio que sozinho, abandonado, então, né, tem que gerenciar algum outro familiar que vai lidar com isso, ou uma agência, algo nesse sentido também se mudou
mudou o perfil, né, das famílias hoje em dia. Então, são muitas as questões que envolvem o cuidado com Alzheimer, que nem o doutor falou, assim, se a pessoa que está cuidando, ela está estressada, ela está irritada, ela está no limite dela, ela não vai fazer um bom cuidado. E aí tem alguns estudos que falam, né, que aumenta o número de internação do paciente com Alzheimer se o cuidador está estressado, então não é bom. Em que sentido? De internações médicas, né? É quando o estresse do cuidador, em níveis elevados, ele faz com que tudo fique mais dificultoso. Por isso que é algo que a gente precisa identificar e tentar oferecer formas de tratamento, aumentar a resiliência do cuidador ou diminuir a sobrecarga de tarefas que ele tem, tentar sempre facilitar a rotina. E tem estudos que mostram, sim, que quando o cuidador está estressado, aumenta, então, as alterações de comportamento, que são muito comuns à doença de Alzheimer no familiar, e também que esse familiar pode ser mais vezes hospitalizado por causas evitáveis, ou seja, por internações desnecessárias. Quando estou muito estressado, isso eu via muito quando fazia plantão. Às vezes o familiar está muito estressado, ele chega lá com o paciente com demência e com uma série de queixas, e aí o médico plantonista não vai entender bem o que está acontecendo. Às vezes uma queixa que é frequente, o cuidador estressado vai supervalorizar achando que é nova e já vai abrir todo um protocolo de internação, um monte de exames, etc. e tal. E uma internação para um paciente com Alzheimer, ela piora muito o quadro cognitivo dele. É um risco, muitas vezes, um paciente com Alzheimer. E se esse familiar tivesse nível de estresse, às vezes, não tão elevados, ele poderia conseguir contornar melhor as crises que acontecem ao longo da doença. A doença também caracterizada, assim como crianças com autismo, a gente tem isso, momentos de crise. Então, nesse momento de crise, a melhor conduta possível é daqui a pouco, não hospitalizar, levar para o médico do consultório, tentar mudar a comunicação, já ter pré-combinados com o médico assistente o que fazer, tentar identificar doenças no começo, para evitar que elas piorem depois. E quando a gente está no nível de estresse muito grande, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, fica uma situação muito complicada. Então, o cuidado com esse familiar, como tu comentou, ele é primordial. Então, tem que olhar para os dois lados sempre, né? Em alguns textos chama o cuidador do paciente invisível. Porque a gente não considera ele como um paciente, mas ele está na frente, ele também acaba sendo um paciente, aquele que sofre. No contexto esse de consultório. Sobre a questão de falar ou não, só retomar um pouco o assunto, acho interessante. Nos casos bem iniciais, eu tenho sempre perguntado para o próprio paciente, por exemplo, Dona Maria, e se a senhora tivesse Alzheimer, a senhora gostaria que eu te falasse isso logo mais? 99% das pessoas dizem que sim, gostaria. Sim. Isso já é uma forma que eu encontrei de ajudar essa família a lidar melhor com essa questão de preconceito, de estigma, porque é muito mais custoso manter um segredo do que revelar. É mais fácil a pessoa muitas vezes vai dizer que tem Alzheimer, ela não vai ficar triste, chorosa, etc e tal, ela vai se esquecer do que foi falado, ou vai botar aquilo no cotidiano, na rotina dela, tranquilo. A gente usa muitas vezes eufemismos, né? A doença que está prejudicando a memória, o encolhimento da parte do cérebro. Mas essa medida, acho bem interessante até para a família perceber o que é justo, o que não é. Quando a gente pergunta, se fosse contigo, tu gostaria? A pessoa diz, eu gostaria de saber. Então, a gente parte por aí, que é melhor comentar. E é mais difícil fazer esse pacto do silêncio. É um problema a mais para o cuidador. Sim, tu tem esconder aquela carga esconder mental. Tudo. Então, é um problema a menos. Bom, eu pergunto agora na questão do dia a dia, né, com o paciente, porque o Alzheimer é a perda da memória recente, correto? Esse é o sintoma mais característico, porém a doença evolui. E com o passar do tempo vai prejudicando a capacidade de linguagem, de compreender o que é falado e conseguir se expressar. Lembrando que os pacientes podem ter déficit de audição também junto, torna mais complicada ainda a comunicação.
depois se orientar no tempo e no espaço. Agora a gente vê temporada de praia, muita confusão quando a pessoa sai daqui da região e vai até o litoral, chega no litoral, fica confuso, porque também é algo que dificulta a pessoa com Alzheimer, essa localização no tempo, no espaço. Capacidade de julgamento também fica prejudicada. A Lidiane comentou as chamadas funções executivas. Então, tudo isso pode ficar afetado no desse Alzheimer. O sintoma inicial é memória recente, mas com o passar do tempo, outras funções vão sendo prejudicadas também. Bom, a minha pergunta é no dia a dia desse paciente, né? Porque se a pessoa está com problema de esquecimento, falhas de memória, né? Comentamos aqui como lidar com ela, porque ela vai perguntar provavelmente a mesma coisa várias vezes. Ou, por exemplo, às vezes um familiar que já faleceu, cônjuge que já faleceu, mas onde está o fulano? Onde está o Beltrano? E aí tu tem que dar aquela notícia de novo de que esse paciente já faleceu. Como a gente lida no dia a dia, né? A gente pensando agora no lado do familiar que está em casa, que está lidando com essa realidade, mais pro lado de dicas, né? O que essa pessoa pode fazer em casa que vai melhorar a qualidade de vida desse paciente e a do restante da família também? Quais são atitudes, formas de lidar que possam amenizar esse sofrimento? Bom, cada caso tem que ser analisado individualmente, assim. Mas esse caso que tu falou, assim de o cônjuge ter falecido, ou um pai, uma mãe, porque muitas vezes a pessoa volta lá atrás e quer a presença de quem já não está mais aqui. O que eu recomendo, assim, alguns pacientes que já tiveram esse caso, o que a gente chama de mentira terapêutica. Porque se a pessoa vai falar, eu tive um caso que os filhos vieram com o pai e eles queriam que eu fizesse um convencimento do senhor, né, de que não era legal ele falar toda vez para a esposa que a mãe dela tinha falecido. E aí, né, entendendo toda a situação, mas ele é uma pessoa muito correta e para ele mentira, ele nunca tinha mentido na vida para ela, então isso ficava uma questão complicada. Aí eu disse para ele, bom, a gente fala em mentiras terapêuticas, que é um mentir para beneficiar a pessoa, porque cada vez que ele contava que a mãe dela tinha falecido, tinha todo um sofrimento, ela chorava, levava ela para um estado que não era legal. Então, nesse momento, quando ela pedia para ir visitar a mãe, dá uma desconversada, amanhã a gente vai, depois, algo assim que não vá gerar esse sofrimento, se tu vê que gera, né, ele. Então, outras questões assim que a gente pode, no sentido assim de a pessoa quer muito ir embora, por exemplo, eu trabalho numa clínica e as pessoas querem ir embora para sua casa, então não adianta tu ficar repetindo que agora tu mora aqui, bom, daqui a pouco tu vai, depois o teu filho vem, de alguma forma assim dá uma desviada da pessoa assim para aquilo que ela quer. Não é fácil para quem tá ali cuidando no dia a dia, porque essa repetição, toda essa angústia que muitas vezes o paciente passa para o familiar, lidar com isso é realmente muito estressante. Então, tem que ter um manejo, né? Assim, muitas vezes é um auxílio profissional que vai ajudar. Questões de banho, por exemplo. O banho, muitas vezes, é muito difícil. O paciente não quer tomar banho. Então, de que forma que eu ajudo o meu familiar a tomar banho? Bom, ele tem que ter um porquê tomar o banho. Não pode ser o fim, mas um meio. Para que tomar banho? Vamos tomar banho porque depois o teu familiar vai chegar aqui. Então, são várias formas que a gente tem que criar de lidar com essas situações que vão se apresentando no dia a dia. Acho que concordo plenamente com a Lidiane, essas questões de não querer brigar, não querer insistir, eu vejo muito comum isso, né? Que as famílias às vezes têm receio em fazer essas... contar essas pequenas histórias ou falsas promessas, e insistem que a pessoa possa voltar a aprender. Então aí gera muita confusão. Porque se tu ficar toda hora querendo forçar para a pessoa lembrar, tenta lembrar, e exercitar a mente de uma maneira fora de um contexto terapêutico, como é a intervenção que a Lidiane faz, né, cognitiva, isso vai gerar estresse também. Então é isso, a terapia é tentar mudar o foco daquilo, prometer, a gente vai lanchar, daqui a pouco a gente vai para tal lugar,
tentar no banho uma primeira vez, não conseguiu, tentar outra alternativa. Isso eu achei importante a Lidiane falar. Não tem fórmulas fixas, estratégias que vão funcionar para todos os pacientes, mas existem listas e listas de estratégias para cada uma das tarefas do dia a dia. Para o paciente que pergunta demais, a gente pode daqui a pouco mudar o foco, pode contar a história, a gente pode mostrar uma imagem, dependendo da pergunta que for. Tá? Exercitar a paciência o tempo todo, de contar, tentar distrair o paciente. Agora vamos ouvir uma música, vamos dar uma caminhada, etc. e tal, botar ele para fazer alguma coisa que vai se distrair. Então tem alguns exemplos. O paciente não quer tomar banho, tem aquilo de colocar o banho como uma atividade meio para uma atividade fim que o paciente tem mais interesse. Olha, vai ter visita daqui a pouco de um filho, daqui a pouco vai vir, a gente vai sair depois do almoço, vamos almoçar e tal. Deixar tudo já preparado, né? Toalha, tudo à mão. Então, para cada uma das tarefas do dia a dia, felizmente, hoje a gente tem uma disponibilidade muito boa, a gente tem, em muitos cursos também, a gente tem estratégias que vale a pena tentar. Aqui no Lar São Vicente, aqui em Novo Hamburgo, tem uma senhora que ela só tomava banho quando ela entrava no banheiro dançando. Foi a estratégia que eles bolaram, né? E outra paciente, muito interessante o caso, que só tomava banho. O gatilho para ir tomar banho foi quando a família falava assim, a gente tem consulta com o Dr. Minoso. Daí a paciente ia tomar banho e usava isso durante vários tempos, sabe? Levando num bom humor, na medida do possível, né? Para tentar distrair. É importante também que a família fique atento, porque quem tem uma percepção muito boa consegue identificar os dias que as coisas não estão legais. Consegue ver que a carinha lá do paciente com Alzheimer não está boa hoje. Então, nesses dias, a gente tem que, de repente, não estimular tanto, ser mais orientativo nas nossas conversas. Então, a gente ficar atento que vão ter dias e dias também. Daqui a pouco é um dia que o paciente está mais agitado, agressivo, não vai ser o dia que vai adiantar tu querer insistir com ele, ou botar um monte de atividades, ou ter muita visita, etc. e tal. A gente vai adaptando a rotina. É muito também de entrar no mundo do paciente, né? Tentar entender o que ele está sentindo, vivendo, qual é a realidade que ele criou ali naquele momento. Isso. Veio uma pergunta também da nossa audiência que eu acho importante a gente esclarecer, que é a questão do óbito. O Alzheimer é uma doença que pode levar ao óbito? Ou, reformulando a pergunta, do que os pacientes de Alzheimer vêm a chegar no óbito? Também a gente pode lembrar um pouco da questão do que tinha na época da discussão da Covid-19, né? Tinha outra doença, não foi de Covid que morreu, etc. e tal. Bom, a gente coloca no atestado de óbito doença de Alzheimer. Uma das lacunas ali que a gente precisa preencher no atestado de óbito, a gente coloca doença de Alzheimer. Porém, a causa mais aguda de morte geralmente é pneumonia. O paciente pode desenvolver um derrame, ou ele ter morte súbita, ou daqui a pouco um quadro séptico, uma infecção que não seja respiratória, mas leva sim a piora da qualidade de vida, é um dos fatores que faz um idoso morrer antes do que deveria morrer. Porém, ao longo dessa jornada da doença, principalmente em pacientes na fase mais avançada, o paciente vai ficando exposto a essas condições. Pneumonia, infecções urinárias, ele pode desenvolver também acidentes vasculares encefálicos, com muitas vezes em relação com o próprio quadro demencial. Ele pode ter quadros de alteração de doença renal, porque no final da jornada o paciente tende a ficar sem conseguir se alimentar, ele vai perdendo muito peso, vai ficando restrito ao leito, ele fica exposto a úlceras de pressão, por exemplo, também. Então, essas condições que levam o paciente ao óbito. Então, destaco aí a principal causa, a pneumonia. E nessa questão de pneumonia, porque ele fica mais tempo acamado, porque ele fica mais tempo em casa, ou porque os primeiros sintomas demoram a aparecer? Por que essas doenças respiratórias? A gente pode ter uma combinação de todas essas tuas hipóteses. O que acontece? Envelhecer é tu ficar mais suscetível à adversidade do teu corpo não conseguir dar conta. Então, a gente vai passando dos 60 anos, a gente vai ficando mais exposto a uma pneumonia, a ter uma queda e ter uma fratura, a ter um infarto ou um AVC. Então, envelhecer tem muito a ver com isso. Tu não conseguir mais não adoecer perante um
um agressor. E o paciente com Alzheimer, especialmente na fase moderada e na fase grave, ele é super frágil. Tanto que existe um termo em geriatria chamado fragilidade. Então, o paciente, quando tem essa fragilidade, ele fica exposto a qualquer pequeno agressor, ele vira a ser hospitalizado, vira a falecer. Uhum. Bom, dentro do que nós já falamos hoje, existe algo que vocês gostariam de apontar, ponderar como importante a gente ressaltar? Vou puxar a brasa para o meu assado do apoio psicológico, acho, para as famílias, né? Até a busca por cursos de aperfeiçoamento, buscar entender sobre a doença, porque quando o familiar, né, tu tem um diagnóstico de uma doença, procurar conhecer, buscar informações válidas, né, não qualquer informação, mas informações que são, que têm uma credibilidade, porque isso vai ajudar, né, até a questão da negação, porque às vezes o paciente nega, mas muitas vezes a família também nega o diagnóstico. E a negação, ela não é boa, porque muitas vezes tu negando, tu não te permite um tratamento adequado. Então, entender sobre a doença e entender o que te espera ali na frente. Por mais que seja dolorido, a gente saber que é uma doença que é progressiva e pode acabar, que nem o doutor Leandro tá falando, né, nessas condições, mas eu preciso me preparar para tal, não ser pego de surpresa. Então, acho que a informação é muito importante. E quando o familiar perceber que não está dando conta, quando é o familiar cuidador, porque também chega um momento que muitas vezes a família opta por colocar o seu familiar numa instituição, né? Porque já não dá mais conta de todo o cuidado. Também perceber quando isso chega a esse momento, né? Mas que a família possa procurar um apoio para conseguir lidar melhor com esse momento, assim, um apoio psicológico ou mesmo um apoio de um profissional que está ali mais no dia a dia com eles. Então, acho que nesse sentido, assim, fica a minha dica. Eu acho que destaco, quando tiver dúvida se é normal ou não é normal o quadro esse cognitivo, buscar atendimento médico. A gente tem excelentes médicos aqui na região, no Rio Grande do Sul também. Inclusive também profissionais que trabalham no SUS, que têm conhecimento em demências. Acho que o que a gente deve buscar é esse momento de avaliação. Daqui a pouco tem uma outra causa que está levando a esse esquecimento que pode ser corrigida, ou um fator que a gente pode evitar que progrida para a demência. Acho que isso é importante. Tem dúvida, bom, faz uma avaliação. Sei que não é muito fácil, principalmente com homens que têm uma resistência muito grande em procurar médico, porém, vale a pena insistir. Tá? Outro recado que eu considero importante é que a gente não tem como saber o que vai acontecer no nosso futuro. Então, a partir dos 40 anos, é importantíssimo que a gente cogite já a possibilidade de chegar aos 70 anos que ter alguma doença crônica, e entre essas doenças crônicas, as doenças que envolvem prejuízo de memória. Então, algo a gente pode fazer pela gente mesmo. A grande maioria da população já não está mais fumando, né? A grande maioria controla o consumo de bebida alcoólica, porém, a gente pode aumentar um pouco exercício físico, tentar dormir bem, buscar ter uma atividade de estímulo intelectual, leitura, fazer um curso, etc., adaptar a nossa dieta para mais saudável possível, ou seja, a partir dos 40 anos, no estágio que a gente está de conhecimento, de informação, é a responsabilidade de cada um cuidar da própria prevenção, né? E a gente pode pensar também, será que eu vou querer dar esse trabalho para meus filhos, para o meu cônjuge daqui a pouco? Então, já começa a gente ter a responsabilidade do que vai acontecer no futuro agora. A questão da autorresponsabilidade sobre a nossa saúde, né? Isso, acho que a gente não pensa daqui no futuro, né? Daqui a pouco um robô vai atender a gente, ele vai falar, olha, em 2023 vocês já sabiam isso e isso. O podcast lá tinha mostrado, e por que vocês não tomaram nenhuma atitude? Gente, muito obrigada. Obrigada pelas informações, pela participação de vocês e pela disponibilidade. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu agradeço. Sempre bom estar do lado da Lidiane também. Obrigada também. E agradeço também ao Colégio Sinodal Educando para a Liderança. E também aos Móveis Reinheimer, nosso patrocinador da casa já e responsável pelo nosso cenário.
Muito obrigada pela tua audiência e pela tua participação. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.